Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 22 de setembro de 2024. Aborto, STF, rejeita por unanimidade pedido de bispos e mantém voto de Rosa. Parte 1. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu, por unanimidade, manter o voto da ministra Rosa Weber a favor da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Os ministros rejeitaram um recurso da Confederação Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, que buscava anular o voto proferido pela ministra antes de ela se aposentar da magistratura. O fim desse julgamento foi certificado nesta segunda, 12. Todos os ministros seguiram o entendimento do relator, Flávio Dino, de que a CNBB não teria legitimidade processual para apresentar o recurso analisado. Por isso, a Corte sequer analisou o mérito. Consoante a sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o amicus curiae não detém legitimidade recursal para opor embargos de declaração em processo objetivo de controle de constitucionalidade, diz o voto do relator. Quando ainda estava na Corte, Weber assumiu um compromisso com entidades de defesa dos direitos das mulheres de votar a favor da descriminalização do aborto na ADPF, Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 442. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, colocou o caso no plenário virtual apenas para que Weber votasse. Logo que o voto foi depositado, ele fez um pedido de destaque, obrigando a continuidade do julgamento a acontecer presencialmente. A inserção da ADPF na pauta depende da presidência do STF. O recurso da CNBB questionou essa manobra, afirmando que o Supremo não teria respeitado os trâmites necessários da convocação do plenário virtual. Como consequência, a entidade queria que o voto da ministra, único proferido até o momento, fosse anulado. Agora, o caso deve voltar a andar quando Barroso pautá-lo para julgamento. No começo do ano, logo que assumiu a cadeira da presidência, o ministro disse durante uma entrevista que são necessários esclarecimento e nova consciência da sociedade antes do processo voltar à pauta da Corte. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o aborto 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nula, a ser recomeçada 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo. Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para julgá-los. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.